Você deu vermífugo, olhou para sua ovelha, olhou para as fezes dela, tudo firminho ali, sem nada de diferente, e aí tá tudo certo, né? Será? Hoje eu vou te mostrar como saber se o vermífugo está dando certo realmente nos seus animais, quais sinais observar, em quanto tempo ele faz efeito e qual o erro que muita gente comete na criação, achando que resolveu um problema, mas só adiou uma perda. Se você é novo por aqui, é a primeira vez que está me vendo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, sou criadora de ovelhas, sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu te ensino a ser uma referência na criação, tendo animais mais saudáveis, mais produtivos, diminuindo sua mortalidade para você conseguir um resultado melhor. E se criar ovelhas é uma coisa que você gosta, você quer saber mais sobre isso? Então aproveita, curte esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e ative as notificações, aquele sininho ali do lado, para você sempre ser avisado dos vídeos novos que eu solto aqui toda semana. Então hoje a gente vai falar sobre como saber se o vermífugo funcionou no seu rebanho. Vou começar falando sobre o que muitos fazem, mas que na verdade não funciona no rebanho. A maior parte dos criadores define a hora de fazer um vermífugo baseado num calendário mensal, ou então olha para aquele animal, vê que as fezes estão mais moles, que não estão formando aquelas bolinhas, e aí decide que é hora de fazer o vermífugo. Ou então se baseiam apenas no aspecto ali das fezes, se está tudo certinho, está tudo de bolinha, firminho, e decidem que o animal não precisa tomar vermífugo. Mas isso é um grande perigo. Muitas vezes as fezes podem estar normais, a ovelha pode estar fazendo cocô de bolinha do jeito normal que ela sempre faz, sem apresentar diarreia, sem ter nenhuma alteração, e mesmo assim está com uma verminose intensa, está com uma anemia muito grave. Existem diferentes vermes nos animais que causam diferentes tipos de sintomas, e o Hemoncus contortus é um verme que suga o sangue dos animais, não vai causar alterações nas fezes, então não vai deixar as fezes mais moles, mas vai causar uma anemia intensa, uma baixa proteína circulante no sangue, e isso leva o animal à morte com rapidez se você não acudir o animal. Outro erro comum é fazer o vermífugo e achar que está tudo certo, está tudo controlado. Não observar os sinais, não ver se o animal está se recuperando daquela verminose, se ele tinha algum sinal, algum sintoma clínico, algum sinal importante que indicava a verminose, para poder avaliar se esse animal está se recuperando ou não da verminose, depois de ter feito o vermífugo. Isso é importante porque muitas vezes o verme já desenvolveu o que a gente chama de resistência ao vermífugo. Então, quando você faz o vermífugo não faz efeito sobre aquele verme, não vai matar os vermes. E aí o que acontece? O animal não vai se recuperar. E quando você simplesmente confia no fato de ter feito o vermífugo sem avaliar se esse animal está se recuperando ou não, você está simplesmente ignorando esse problema. Então, se aqueles vermes têm resistência ao vermífugo que você está utilizando e você não está avaliando os animais para saber se ele está se recuperando, você não está acompanhando para saber se o vermífugo está fazendo efeito. E isso pode te levar a perder este animal. É por isso que a avaliação na hora de fazer um vermífugo e depois de fazer o vermífugo, ela precisa ser baseada em técnica, não simplesmente em achismo, não é só em calendário, não é só em data marcada. E isso a gente consegue fazer mesmo nas propriedades mais simples. Então vamos lá. Como é que funciona um vermífugo? Para a gente saber se o vermífugo está fazendo efeito, a gente precisa entender como é que é o funcionamento dele. E cada vermífugo ele tem um tipo de ação diferente. Alguns deles paralisam o verme, então o verme fica paralisado, aí ele é eliminado pelas fezes. Alguns simplesmente matam o verme, então o verme é morto já dentro do animal e aí ele é eliminado também pelas fezes. Outros vermífugos impedem que o verme tenha absorção, então ele está ali tentando se alimentar, mas ele não consegue absorver. Com isso, ele acaba morrendo e depois vai ser eliminado também pelas fezes. O tempo de ação de cada vermífugo varia entre 12 e 72 horas. Então, ali entre meio-dia e 3 dias, dependendo do vermífugo, você vai ter o efeito no seu animal. Então, passado esse tempo, o verme vai morrer, depois vai ser eliminado pelas fezes e aí o animal vai se recuperar. Mas essa recuperação não é da noite para o dia. Um animal que estava magro não vai amanhecer no outro dia gordo. Um animal que estava anêmico não vai amanhecer no dia seguinte corado, com a mucosa corada. Aquele que está com papeira não vai amanhecer no dia seguinte sem papo, porque o animal precisa se recuperar, voltar ao estado normal que ele estava. Então, se ele emagreceu, ele precisa ganhar peso. Se ele teve uma diarreia, ele precisa regular seu trato digestivo para poder ajustar as fezes e voltar a sair normalmente de bolinha. Se ele estava com uma anemia, ele precisa recuperar, formar novas células vermelhas, novos glóbulos vermelhos para corar de novo o sangue. Se ele estava com baixa proteína, ele precisa aumentar essa proteína, produzir essa proteína que fica na circulação para que ele não tenha mais a papeira. Então, esse animal que foi vermifugado, ele pode continuar com sintomas da verminose por alguns dias, até que ele consiga se recuperar. E você vai ter um melhor efeito disso se você der condições para o animal, uma nutrição boa, um ambiente saudável, para que ele melhore sua imunidade, melhore seu metabolismo.
Então, o que eu devo observar para saber se o vermífugo funcionou ou não no meu animal? Se você avalia seus animais pelo FAMACHA, você vai conseguir identificar com facilidade que esse animal começa a se recuperar 3 a 7 dias depois da aplicação. Então, você pode novamente avaliar a mucosa desse animal e ver se ele está se recuperando, ver se ele está voltando a ficar corado. Se esse animal estava com uma anemia muito intensa, se ele estava com uma anemia muito forte, isso pode levar mais de uma semana para ele se recuperar. Então, de uma semana para outra, você não vai ver uma mudança muito grande. Mas é importante que você compare o antes e o depois, assim você consegue acompanhar se o seu animal está se recuperando depois da aplicação do vermífugo. Outra coisa que pode indicar que o animal está se recuperando é o comportamento dele. O animal, quando está anêmico, com baixa proteína, ele fica mais isolado, ele fica mais lento. É aquele animal que fica sempre para trás, que anda menos, que tenta se cansar menos. Ele tem um apetite menor, busca menos comida. Então, se o apetite do animal está voltando, se esse animal está novamente se integrando, não está mais ficando isolado, isso indica pelo comportamento que ele está tendo uma melhora. Caso esse animal tenha tido uma diarreia em função de um tipo de verme que ele teve, porque alguns vermes podem causar diarreia, se as fezes começam a voltar ao normal, voltar à consistência normal, isso indica que esse animal está se recuperando também. Então, aquele animal que estava com aquelas fezes pastosas, meio moles, se vão voltando ao formato normal, formando bolinhas novamente, isso indica que ele está melhorando essa consistência das fezes. Mas não deixe de avaliar a mucosa do olho para ver se esse animal tem anemia ou não. Isso é importante. É um sintoma muito sério de verminose por hemongos contortos que precisa ser acompanhado. O ganho de peso também é um indicativo. Se esse animal estiver ganhando peso, se depois de 14 dias você perceber que ele já teve uma alteração no peso, já melhorou seu peso, isso indica que possivelmente o vermífugo fez efeito no seu animal, ele está se recuperando, por isso ele está ganhando peso. A combinação desses sinais, a identificação de todos esses sintomas e da recuperação de todos eles nesse período de 7, 14 dias após a aplicação do vermífugo, mostra que o vermífugo está funcionando. Mas isso não é um retrato fiel. O ideal para você saber se esse vermífugo fez efeito ou não seria fazer um teste de OPG, uma coleta de fezes desse animal antes de fazer o vermífugo. Essas fezes são examinadas para identificar quantos ovos por grama de fezes existem dos vermes e 10 dias após a aplicação do vermífugo, uma nova coleta para avaliar qual a quantidade de vermes que morreram, qual foi a redução de ovos produzidos que estão nessas fezes. Com esse exame, você tem certeza do quanto que está sendo eficiente o vermífugo nos seus animais ou não. Mas através desses sinais que eu falei aqui agora, desses sintomas que o animal vai se recuperando, vai diminuindo a anemia, vai recuperando a papeira, vai voltando a ganhar peso, e caso ele tivesse antes uma diarreia ou uma inconsistência das fezes, e essas fezes vão voltando ao normal, isso indica que o animal teve uma redução da carga parasitária, ou seja, que o vermífugo funcionou, que o vermífugo reduziu a carga de parasitas dentro desse animal, e assim ele consegue se recuperar, ele consegue restabelecer sua saúde novamente. E aí, se você não observa isso, se o seu animal não se recupera, o vermífugo não funcionou, e agora? Isso pode estar te mostrando que você tem dentro da sua propriedade uma resistência dos vermes ao vermífugo que você está usando. Então, aquele vermífugo já não funciona mais com os seus animais. E isso é muito comum quando a gente faz manejo de vermífugo de forma errada. Como eu falei aqui já antes, se você aplica vermífugo a cada 30 dias em todos os seus animais, você vai levar este quadro na sua propriedade. Então, não é assim que a gente define o momento certo de fazer vermífugo nos animais. A gente deve acompanhar a necessidade dos animais para saber quais precisam tomar vermífugo, só fazendo aqueles que precisam ou em momentos estratégicos. Pode acontecer também do seu vermífugo não estar funcionando porque você está aplicando uma dose errada. A dose nos animais ela é sempre baseada no peso dos animais. Então, os cordeiros tomam uma dose, as ovelhas tomam outra, reprodutores tomam outra, é tudo baseado no peso. O ideal seria pesar cada animal e saber qual a dosagem para cada um deles. Você pode olhar na recomendação, na bula ali do fabricante, que aquele vermífugo ele é fornecido de acordo com o peso do animal. Então, para cada tantos quilos, você dá tantos ml. Depende do tipo de vermífugo que você está usando. Uma outra causa do seu animal não se recuperar é porque às vezes ele estava muito fraco, um animal muito debilitado, que já está fraco demais. A recuperação de um animal assim ela é muito mais lenta. Então você não vai ter uma taxa de recuperação tão rápida como a de outros animais que não estavam tão doentes. Aquele animal que está com o olho muito branco, que está com uma papeira muito intensa, vai demorar mais para voltar à cor normal do olho do que um outro que estava antes desse ponto. Não estava anêmico, mas não tanto.
Então, esses animais que estão muito mais fracos, mais debilitados, você precisa dar uma ajuda para ele, melhorar a nutrição, dar uma ração para esse animal, fazer ele caminhar menos, porque assim ele se recupera um pouco mais rápido, mas não tanto quanto aquele que não estava tão doente. Cuidado também com a troca constante de vermífugo. Ficar trocando de marca todo mês, fazer em todos os animais, como eu falo aqui, a cada 30 dias. E aí, se você não vai repetir cada 30 dias o mesmo vermífugo, ficar trocando todo mês, mas fazer em todo mundo, isso também causa resistência. Então, isso também deve ser evitado, porque você vai ver esse tipo de quadro onde o vermífugo não vai mais fazer efeito nos seus animais, independente do vermífugo que você estiver usando. Um erro muito comum na aplicação de vermífugos é você aplicar o vermífugo no animal, achar que está tudo certo, que resolveu e que você vai controlar a verminose. Se você tem uma população de vermes que é resistente ao vermífugo, você não vai conseguir resultado com esse vermífugo. Às vezes você já tem a resistência instalada na sua propriedade, você já tem vermes resistentes e o vermífugo que você fez não faz efeito nos animais. Então, às vezes você só dá uma aliviadinha ali no problema, mas não consegue resolver. Você acha que está salvando seu animal, mas só comprou mais tempo para o verme agir no seu rebanho. Vermífugo usado sem conhecimento, sem técnica, sem um manejo certo, sem uso de outras estratégias no controle da verminose, é a receita certa para ter resistência dos vermes aos vermífugos no rebanho. E aí, quando você precisar que seus animais estiverem muito doentes, você não vai conseguir salvar seus animais. Saber se o vermífugo está funcionando no seu rebanho é o que separa criadores que trabalham com técnica daqueles que só reagem aos problemas que vão acontecendo na propriedade. Controle de verminose, ele começa no planejamento, na avaliação dos animais, no uso de estratégias para combater o ciclo da verminose, não pensar apenas em atacar o verme que está dentro do animal e não agir só no desespero depois que você já está perdendo animais ou que seus animais já estão num estado muito severo de verminose. Conta aqui para mim, você já aplicou vermífugo nos seus animais e perdeu eles mesmo assim? Ou pior, fez um vermífugo e o animal morreu logo em seguida? Já aplicou vermífugo e ficou na dúvida para saber se o vermífugo funcionou nos seus animais? Se o uso de vermífugo nos seus animais deixa muita dúvida para você, então não deixe de ver esse vídeo aqui, porque sua vermifugação não funciona, mesmo com um produto bom. Que isso vai te ajudar a entender o que está acontecendo no seu rebanho. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o like aqui e aproveita e se inscreva aqui nesse canal para você aprender cada vez mais a tratar melhor seus animais, ter mais resultado, animais de melhor qualidade, mais desempenho no seu rebanho. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje, te vejo no próximo vídeo.